Não adianta nada eu ter um total, por mais correto que ele seja, e eu não sei a que ele se refere. Porra, isso aqui é um total de vendas. Tá, mas quando que foi essa venda? Ou de quando que é, de que período que é, ou de que lugar, em que loja que foi vendido, em que unidade que foi vendido isso, ou é a venda de todos os produtos, é a venda só de um produto, é a venda só de uma linha de produtos. Eu preciso ter. Então, no ambiente analítico, eu reduzo as coisas a fatos, que são coisas de interesse e que eu geralmente vou quantificar e agrupar, né, e resumir, e dimensões, que vão ser coisas que me dão algum detalhe sobre o fato. Elas são informações complementares, elas me dão algum tipo de conteúdo descritivo sobre o fato, ela me dá algum tipo de contexto, ok? Você não tem essa estrutura simplificada num banco transacional. Lá, cada coisa tem a sua semântica, tem o seu significado, os relacionamentos são super intrincados, né? Etc. Agora, no analítico, a gente basicamente reduz as coisas a isso, fatos e dimensões. Ok? E aí, ó, e aí eu tenho aqui, ó, geralmente eu vou ter uma tabela com os fatos, por exemplo, os detalhes, os valores associados às vendas, por exemplo, tá? E para cada fato eu vou ter várias dimensões associadas a ele, tá? Então fica uma coisa assim, ó. A tabela de fatos, ela é uma tabela. E estamos pensando em um modelo relacional inicialmente, tá? Não necessariamente vai ser relacional, tá? Mas é conveniente, neste primeiro momento, a gente enxergar relacional. Por quê? Porque simplifica um pouco, né? E ainda assim tem muita coisa que acaba sendo feita com um banco relacional. Não é a maioria, talvez, mas é uma quantidade ainda significativa. Tá? Então, você vai ter ó, um arranjo aqui, um negócio para guardar os detalhes dos fatos, ou seja, daqueles eventos de interesse quantificáveis, né? E tabelas satélites de dimensão, ou seja, dando detalhes complementares sobre aquilo. Ok? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui. Eu nem lembro desse cara aqui direito. Era bom que tivesse, né? Puxa vida. Será que tem ali para cima? Não. Mas, ó, por exemplo, ó, aqui, vamos imaginar que seja vendas, né? Então, ali está os totais. Por exemplo, valor da nota fiscal, quantidade de itens, sei lá, valor de descontos dado, coisas assim. E aqui vai ter uma dimensão falando quando aquela venda aconteceu. É uma dimensão temporal. Aqui, por exemplo, onde aquela venda aconteceu. Em que loja foi, por exemplo, ou em que cidade, ou em que regional, né? Então, é uma dimensão geográfica. Então, eu pego um registro de uma venda aqui e ele vai apontar para um quando, para um onde, entendeu? Onde que foi esse valor que foi produzido, né? Ele pode falar, por exemplo, o que foi vendido, sei lá, uma dimensão produto, uma dimensão, sei lá, né? Que fale o que, né, que foi transacionado ali, o que foi vendido. Né? Entenda, o que não é a mesma coisa que onde e não é a mesma coisa que quando, cara. São independentes. São dimensões ortogonais aí. Né? E eu posso ter aqui ainda, por exemplo, para quem que eu vendi? Cliente. Então, por exemplo, eu posso totalizar ali um negócio por
por produto, eu posso dimensionar por data, ou por loja, ou por cliente. Então, entenda que na dimensão 3 aqui do meu exemplo, de repente está lá os detalhes sobre cada cliente para quem eu já vendi. Cada cliente aparece uma vez aqui. E aí vem todos os dados de interesse sobre aquele cliente. Todos os dados analíticos que eu possa julgar interessantes. Aqui vai estar falando dos produtos e os detalhes sobre os produtos. Cada produto com o qual eu trabalho aparece uma vez aqui. Né? E aí, se tem uma venda dele, o código daquele produto está aqui, numa dessas chaves aqui. E aqui, de todos os locais onde eu posso vender. Então, essa tabela de dimensão aqui, ela descreve cada local que pode aparecer na tabela de fatos. Então, entenda que é um esquema muito simples. Vira tipo uma cruz. Entendeu? Você tem uma tabela central, que basicamente tem algumas colunas de valores, assim, geralmente numéricos, tal. Tem um monte de chave estrangeira, uma para cada tabela de dimensão associada, tá? E só. Tabela de fatos é um layout bem básico. E a tabela de dimensão também, ó, uma chave e aí um monte de colunas que descrevem algum aspecto daquela coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Código da loja, daí nome da loja, se a loja tiver um nome, dados sobre a localização física da loja. De repente, as lojas têm loja tipo 1, 2 ou 3, porque tem loja 1, uma puta de uma mega store, loja 2 uma loja menor um pouco, e loja 3 é um negócio bem minúsculo ali, mais segmentado. Entendeu? Então, que tipo que é aquela loja, e assim por diante. Então, é uma chave só, né? Uma chave primária que é simples e um monte de coluninha descritiva. Cada uma delas tem um layout muito simples. Chave primária e um monte de coluninha descritiva. Enquanto que essas colunas descritivas tem muita coisa textual, tem muita coisa, entendeu? Numérica, mas geralmente inteira, né? Domínio dos inteiros, etc. E a tabela de fatos, ela quase não tem texto. Ela basicamente são valores que eu posso querer totalizar de alguma maneira e as chaves estrangeiras para as tabelas, as dimensões associadas. Então, entenda que é um layout assim muito, muito simples. E isso é bom. Ok? Por quê? Porque tende a facilitar a construção dos resultados pelos mecanismos ali de processamento de consulta. Que bom que, para o ambiente analítico, eu posso fazer esse tipo de layout simplificado. Ok? Que bom, cara. Né? Por quê? Porque daí eu vou conseguir ter uma consulta super eficiente ali, muito mais prática de ser executada, etc. Ok? Então, eu não sei se você consegue. Eu tenho uma tabela de fato central e tenho tabelas satélites de dimensão. Neste exemplo aqui, bem esquemático que você está vendo, eu tenho 4 tabelas de dimensões. Eu estou tratando genericamente de dimensão 1, 2, 3 e 4. Ok? Você consegue imaginar por que isso aqui, um dos nomes que recebe é modelo multidimensional? Faz sentido para você? Entendeu? Tem várias dimensões. O que é a dimensão? São essas tabelas, né, complementares que têm detalhes sobre os fatos. Ok? Muito bem. Aí, esse tipo de layout vai ter, tá? Vai ter modelinho aqui, né? Que vai ter uma tabela de fatos
e 3 tabelas de dimensão. Vai ter outros que tem uma tabela de fatos e 2 tabelas de dimensão. Entendeu? Vai ter outros... Tá ruim aqui, deixa eu ver. 20% da bateria. Vai ter outros que tem, sei lá, 7, 8 tabelas de dimensão. Vai depender do fato, ok? E o que eu posso ter ali de dados que qualificam aquele fato, que explicam melhor do que se trata. Ok? Então, mas o básico é uma tabela de fatos e várias, né? De 1 a n tabelas de dimensão associadas. Ok? Multidimensional. Então, e esse tipo de modelo, né, costuma, né, tradicionalmente, receber o nome de esquema em estrela, ok? Puta vida. Em inglês é star. Ela. Star. Join. Esquema. Senhor, eu vi uma cruz, eu não vi uma estrela. Mas tem as pontas, né? Cada dimensão é uma ponta da estrela. Tá certo? Ó, cadê aqui? Deixa eu ver. Onde que tá a mãozinha? Cadê a mãozinha? Aqui, né? Ó, vamos pegar aqui, né? Ó. Vou pôr ali, ó. Quer ver? Ó, pensa assim genericamente, vai, ó. Que aqui você poderia imaginar aqui, ó, né? Ó, uma estrela de 4 pontas, ó. Entendeu? O centro da estrela seria a tabela de fatos e cada tabela de dimensão, né? Repare, não tem relacionamento das dimensões entre si. Elas todas se relacionam direto com a tabela de fatos. Entendeu? Não tem. Ó, aqui, por exemplo, ó, essa. Cadê aqui? Ó, essa daqui ligada com essa. Ó. Não tem. Todos os relacionamentos nesse modelo é de uma tabela de dimensão com a tabela de fatos associada. Então, o centro da estrela é a tabela de fatos e cada tabela de dimensão seria uma ponta dessa estrela. Ok? Então, esse é o modelo mais básico assim, de projeto multidimensional. Né? Se der para fazer nesse modelinho, é uma boa, porque né, essa simplicidade né, torna barato o desempenho ali, simplifica muita coisa, né? O gerenciamento também, tá? Agora, o que vai acontecer é que e essas tabelas, ó, veja, a tabela de fatos, a do meio, ela é naturalmente normalizada, ok? Todo mundo depende da chave, né? Entendeu? Então você ela é meio enxutona do ponto de vista de normalização. Você pode ter ainda alguma dependência funcional transitiva, né? Terceira forma, mas lá nos totais, um total que eu poderia calcular, ele já está lá pré-calculado, mas ela não tem assim
ela vai ter um layout necessariamente mais enxuto. Agora, as tabelas de dimensão, elas, em geral, não são normalizadas. Eu não estou nem aí se tem dependência funcional ou não, se tem dependência transitiva ou não. Ok? Não estou nem aí. Não é relevante para mim. Por quê? Porque como eu não vou estar gravando nessas tabelas no esquema gravando aos pouquinhos, né? Para mim, eu não vou ter anomalia de atualização ali. Então, eu posso ter a comodidade até de ter alguma redundância devido a um relaxamento da normalização ali. Por quê? Porque o problema da redundância, etc., é quando eu vou gravar. E essa gravação ela é muito mais controlada, porque ela ocorre em lote, eu já cuido tudo de uma vez só, não tem gravação de pouquinho a pouquinho, etc. Então, esse modelo ele vai ter, né, um centro de gravidade na tabela de fatos, que é o centro da estrela. Cada tabela de dimensão é uma ponta. A tabela de fatos ela é enxutona por natureza, e as tabelas de dimensões elas são não normalizadas, e está tudo certo, porque não tem gravação significativa aqui durante a operação. Entendeu? Então, agora, eu posso ter um banco multidimensional para propósitos analíticos, ok? Que ele seja complexo o suficiente para eu fazer um esquema mais simplão que nem esse não ser uma boa. Eu posso ter certas dimensões que têm uma certa complexidade e que, de repente, né, eu posso pensar em ter, por exemplo, assim, quer ver? Ó, vamos tentar dar ideia aqui. Ó, a dúvida que é desenhar aqui vai ser um inferno, né? Tá aqui a tabela de fatos, né? Aí aqui, eu tenho uma tabela de dimensão, por exemplo. Aqui eu tenho outra tabela de dimensão. Aqui eu tenho outra. Imaginei, vamos fazer 4 aqui para ficar igual no outro lá, vai? Tá certo? Só para você ter uma ideia, né? E aí, eu posso querer fazer o seguinte, e essa dimensão, ela tem uma outra tabelinha com algum detalhe sobre essa dimensão. E essa daqui, vou exagerar aqui um pouco, só para você pegar a ideia. Ela tem duas, Repare que isso aqui foge um pouco daquela ideia do esquema em estrela que eu falei. Por quê? Porque no esquema em estrela só tem relacionamento da tabela de fatos com as tabelas de dimensões. Fora isso, não tem mais nada. E aqui não. Eu tenho relacionamento de tabelas de dimensões com outras tabelas que não são a tabela de fatos. Entendeu? Vamos fazer aqui bem, para ficar bem complicado. Lá. Vou fazer de novo, vai. Aqui, imagine aqui, Então, esse carinha aqui, Então, esse modelo, ele é multidimensional, ele tem uma tabela de fatos aqui, né? Que é um centro de gravidade, ela tem os dados ali quantificáveis, e ela tem as chaves para as dimensões, que nem a outra tem. A tabela de fatos aqui é igual à outra em termos estruturais, mas acontece que as dimensões podem ter relacionamentos com outras tabelas que não são a tabela de fato. São tabelas de subdimensões, vai? Entendeu? E aí, esse modelo aqui, quando você tem isso, ele é chamado, né, de modelo, né, Snowflake.
Snowflake, né? Esquema. Tá certo? O que muda, então, é isso. No esquema em estrela, é mais simples, fato, dimensões e só relacionamentos de fato para dimensões. Não tem nenhum outro tipo de relacionamento que não seja unindo a tabela de fato com a tabela de dimensão. E nesse esquema de estrela, ele já é mais complexo, porque as dimensões se fragmentam, né, em tabelas dependentes dela. Ok? E aí você vai assumir que você só vai fazer isso aqui se você tiver uma justificativa boa. Por quê? Porque algumas consultas tendem a ficar mais pesado, porque você vai juntar uma tabela de fatos enorme, porque tem um monte de linha lá, com uma tabela de dimensão que tem ainda um penduricalho, que é uma subdimensão associada com ela. Entendeu? Então, esse é o modelo floco de neve, né? Entendeu? Então é isso, tá? Nesse material meu aqui, eu comento sobre isso, né? Ó, quer ver? Cadê aqui? Ó. Cadê? Olha lá. Start Join esquema, né? E eu explico melhor aqui. E depois eu posso falar, ó. Esquema dimensionais que por algum motivo recebam algum tipo de normalização, levando à geração de relacionamentos secundários, é o Snowflake Esquema, tá? Muito bem. Então, temos multidimensional, né? Ele não segue as mesmas regras do transacional, né? Ele pode relaxar a normalização, porque a ideia da normalização é só para você garantir uma certa enxutez da operação de gravação, né? Para eliminar a anomalia de atualização. Nele não precisa, eu posso ter mais liberdade para fazer as coisas, né? Inclusive ter mais redundância, porque na leitura a redundância às vezes até ajuda. Ok? Então é isso. Isso aí tem que saber, tá? Muito bem. E aí, depois isso aqui a gente vai comentar um pouquinho melhor, né? Cadê aqui? Tá, né? Tá. Aí, ó, vamos. Será que eu consigo achar aqui um exemplo, né? Melhorzinho aqui? Vamos dar uma bugada aqui, vai. Eita. Meu carregador aqui tá dando pau, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo salvar. Acabando a bateria, né? Eita. Complicado, hein? Complicado aqui, hein? Tô tentando achar um carregador de bateria para esse cara aqui, eu não consigo, cara. É Samsung, mas é um carregador meio pesado, tanto em termos de watts quanto de amperes, porque essa máquina aqui ela é meio, meio metida a besta. É 16%. Ó, vou dar uma gulgada aqui, só para ver aqui se eu acho um exemplo bom para mostrar para vocês, senão. é, Vamos ver se eu acho. O que eu escrevi aqui? Ah, Snowflakes, né? Não, Snowflake não, Star Join, né? Que eu quero pegar mais fácil, né? Star. Ei lá, Join. Ok? É, ó, já tem uma figurinha aqui, ó, né? Ó, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, aqui. Eita, pô. Vamos ver se eu abro isso aqui. Ó, apareceu um exemplo, ó, tá vendo? Tabela de fatos aqui no meio, né? E
ó, dimensão temporal, ele pôs aqui 5, tá? 5 dimensões para ficar, né, uma estrelinha mais, né? 5 pontos, ó. Dimensão temporal, revendedor, empregado, geográfica e de produto, né? Entendeu? Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa mais. O que é isso aqui? Pequeno demais. Deixa eu ver aqui, para mostrar um negócio para vocês, vai? Que é importante. Tá meio pesado, né? Queria uma coisa mais simples. Bom, talvez isso aqui sirva, vai? É, isso aqui pode ser também, vai? Vamos ver que vai ficar melhor aqui para mim, vai? Ó, deixa eu ver outro aqui, vai só para. Esse aqui, vai. Ó. Então, eu tenho ó, aqui, ó, uma tabela de fatos de vendas aqui, tá? Você viu, né? Eu cacei aqui um exemplo qualquer, né? Eu vou aumentar aqui para ver se você enxerga melhor. E aí, ó, a tabela de fatos, ó. E aí ela tem uma, né? A verdinha é a tabela de dimensão temporal, a laranjinha é o produto, né? Essa cor esquisita aqui é a geográfica, onde, né? E aqui fala alguma coisa sobre algum tipo de detalhamento aí do linha de produto, alguma coisa assim, né? A tabela azul é a tabela de fatos, tá certo? E aí, ó, repare, ó, ó, laranja, esverdeado, sei lá que cor é essa, pêssego, sei lá que cor que é isso, e esse verde piscina aqui, ó, 4 tabelas de dimensões, ó, essa coluna aqui diz qual é o registro aqui que está associado com uma venda. Essa daqui, ó, fala qual é o produto, o item, o produto que eu estou vendendo. Aí aqui, ó, tá falando o ramo, né? E aqui tá falando onde. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ó, essas quatro primeiras colunas ali, ó, são chaves estrangeiras. Cada uma aponta para uma tabela de dimensão específica, ok? E as duas colunas que sobrou são os detalhes do fato, unidades vendidas e o valor em dinheiro, entendeu? Então, aqui, por exemplo, vai falar quantas unidades eu vendi daquele produto que é daquele ramo, que foi naquela loja, que foi naquele momento. Entendeu? Então, cada produto que eu vendi por dia vai aparecer aqui. Entendeu? Cada produto por dia que eu vendi. Então, o dado vai estar ali, né? Total, resumido por dia, né? Muito bem. Agora, então esse layout ele é meio bem padrãozão, né? Dentro daquilo que eu falei lá atrás para você. Agora,
E pensa, ó, eu tenho aqui as tais medidas, né? Que são unidades vendidas e o valor, né, vendido ali, né? Daquele item, naquele negócio, né? E assim por diante. Beleza. O que vai acontecer? Você vai poder totalizar, então, né, esses dados que estão lá, tá certo? Esses dados que estão lá, eu posso querer somar, por exemplo, o valor de unidades por dia, por loja. Eu posso querer somar o valor vendido, né? E assim por diante, ok? Então, geralmente você vai querer fazer muitas totalizações, ok? E totalização você vai ou somar, ou contar, ou achar o maior valor, ou o menor valor, ou a média, sei lá. Você vai fazer algum tipo de totalização envolvendo alguma operação dessas, ok? Bom, aí é o seguinte, ó. Conforme o que você tem aqui, ó, nessas medidas, você vai ter certas possibilidades, ok? De totalização. Por exemplo, ó, uma medida que nem essa última, dólares vendidos, né? Ela eu vou poder somar o valor de uma venda com o valor de outra, eu vou poder achar média, eu vou poder, entendeu? Por quê? Porque é dinheiro, estou somando dinheiro, dinheiro mais dinheiro dá dinheiro, né? Pouco importa se o produto que eu vendi vai, imagine, eu vendi, por exemplo, é, é, quantidade de carne, por exemplo, e a quantidade de carne é medida em quilos. Quantos quilos de carne, né? Mas não interessa. É US$ 100 feito com venda com uma transação envolvendo o produto carne, US$ 100 é mesmo. Eu posso somar esses US$ 100 com US$ 200 de uma venda de automóveis, porque eu vendi 2 automóveis, né? O automóvel é vendido, é contabilizado em unidades vendidas, enquanto que a carne é por quilo, enquanto que o óleo é por litro, entendeu? Não interessa. O valor em dinheiro dá sempre para somar. Por quê? Porque dinheiro somado com dinheiro dá dinheiro e tá tudo certo. Quanto que você vendeu hoje de todos os produtos? Soma tudo lá e não interessa que produto é, porque tem o valor certo lá e boa. Agora, pensa, ó, eu não consigo, por exemplo, somar a unidade vendida. Por quê? Porque ela depende do produto. Por exemplo, imagine, eu posso somar todos os produtos que é medido em quilos. 5 quilos mais 10 quilos dá 15 quilos. Mas eu não posso, por exemplo, somar as vendas de um produto que é vendido em quilo com outro que é vendido em litro. Entendeu? Não dá para fazer isso. Quanto que dá 15 quilos mais 10 litros? Entendeu? Não é uma coisa simples. Ah, mas você faz a conversão por metro cúbico. Cara, tá, mas daí vai ter um produto que é contabilizado em unidades. Tá, daí 5 quilos mais 10 litros mais 3 unidades, quanto que dá? Entenda que o número que vai ser produzido nessa soma vai ser um número que não tem significado prático. Por quê? Porque você está somando coisas de unidades diferentes. Entendeu? Então, existe um negócio que a gente chama de aditividade. Eu falei essa palavrinha meio rápido em alguma aula aí, né? Mas, enfim, aula passada, inclusive. Você tem que levar em conta, por quê? Porque alguns valores ali na tabela de fatos, dá para você somar ele combinando qualquer dimensão. Por quê? Porque eles são totalmente aditivos. O dinheiro é sempre totalmente aditivo. Por quê? Dinheiro mais dinheiro dá dinheiro, não interessa, né? Basta que esteja na mesma moeda, né?
Agora, por exemplo, quantidade vendida, eu já não tenho essa liberdade toda. Por quê? Porque depende do produto. Entendeu? Então, algumas medidas vai ter um potencial de você combinar ali em totalizações muito mais amplo, enquanto que outras você só vai poder totalizar em determinadas dimensões. E olha lá, tá? Então a gente tem uma medida que a gente chama de grau de aditividade do fato, né? Tem coisas que são que dá para se totalizar com mais liberdade, porque qualquer combinação que você fizer vai dar um valor semanticamente válido. Enquanto que vai ter outras coisas que se você tem que tomar cuidado, porque eu não posso, por exemplo, combinar com certas dimensões, porque senão eu posso ter um valor que, apesar de ser um número, ele é um número maluco. Por quê? Porque se misturou coisas que não poderia misturar, tá? Então daí aqui, ó, uh, aqui, né? Eu comento, né? O grau de aditividade, entendeu? Vai ter coisa que é plenamente aditiva, dá para somar, achar média, mínimo, máximo, desvio padrão, variância, contagem, né? Dinheiro, geralmente, uma medida expressa em unidade monetária, geralmente vai ter todas essas possibilidades, né? Vai ter coisa, por exemplo, que eu já não posso somar, ok? Pense, por exemplo, ó, que a tabela de fatos minha, ela tem, por exemplo, a máxima temperatura de uma estação, num certo dia, num certo lugar. E ela tem também a quantidade de chuva que aconteceu ali. Então, para cada dia, em cada estação, eu tenho a temperatura máxima ou a média, vamos pegar a temperatura média, vai? E tenho a quantidade de chuva naquele dia. A quantidade de chuva eu posso somar. Chuva de ontem com a chuva de hoje. Eu posso ter a quantidade de chuva no ano, a quantidade de chuva na década. Eu posso somar 5 milímetros de chuva, mais 10 milímetros de chuva, mais 200 milímetros de chuva, tá tudo certo. Então, a quantidade de chuva é algo que estaria nessa primeira, nesse nível de restrição 1 aí, que é o mais. é, é, ela tem mais possibilidades, né? Agora, a temperatura já não posso somar. O que dá 25 graus mais 31 graus de média? Não faz sentido eu somar. Eu posso achar, por exemplo, a média entre 25 de hoje e 31 da manhã. Eu posso achar a média. Essa média vai fazer sentido. É a média de temperatura. Eu pego as médias do mês inteiro. Todo dia do mês eu tenho uma média. Eu faço a média das médias. Vai dar um negócio que faz sentido. Mas eu não posso somar a temperatura dos 30 dias do mês, por exemplo. Vai dar um absurdo. Por quê? O que é 25 graus mais 30 graus mais 18 graus? De temperatura ainda. Então, a temperatura já ela não aceita a soma. Eu posso fazer média, o menor temperatura, o dia que teve a menor temperatura, que teve a maior temperatura, o desvio padrão, a variância, contar quantos registros eu tenho. Isso eu sempre posso. Mas não posso somar. Tá? Por quê? Porque a temperatura é uma quantidade, né? Mas ela não é plenamente aditiva. Eu não posso, eu posso fazer um monte de resumos com ela, mas eu não posso somar. Por quê? Porque a soma vai dar um valor que não faz sentido, que não tem sentido prático. Ela é uma operação que estaria interditada para aquele dado. Ok? E vai ter coisa que eu só posso contar. Não posso fazer nem média nem mínimo. Por exemplo, imagine que o que você tem na tabela de fatos é uma tabela de fatos de reclamações. E aí você tem algumas palavras-chave que você guarda lá, etc. Então você pode só contar quantos registros eu tenho com a palavra defeito, ou quantos registros eu tenho de reclamações com a palavra sei lá, vencido, ou com a palavra
prazo de validade, não é uma palavra, uma expressão, entendeu? Eu posso contar as ocorrências, mas eu não dá para fazer mais nada fora isso. Tá? Então, isso é um grau de atividade mais baixo ainda. Por quê? Porque eu só consigo fazer totalizações que envolvam contagem. Não consigo fazer mais nada. Por quê? Porque o dado não permite isso. Ok? Muito bem. Então, ó, nós vamos falar um pouquinho melhor disso, né? A respeito, eu vou subir esse cara agora já, ó. E aí eu vou pedir um favor, ó. Esse cara aqui é curso BI 3DW. Ó, eu vou subir já. Eu sei que eu estou devendo um monte de coisa para subir aqui, mas eu vou subir agora. É, ah, é, ó, eu vou lá. Onde que está isso aqui? Tá? Ó, esse curso BI 3, ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Ó, dá uma lida nisso, ok? Ó, é 14 páginas, mas você descarta a primeira não conta, então começa na segunda. Então a 14 virou 13, né? Ó, aí tem isso aqui, tá certo? Ó. E no finalzinho aqui, ó, vai. Ui, ó, aí aqui tem uma bibliografia meio maiorzinha, já começa na página 11, 11, 12, né? Ok? Então, ó, e esse anexo, ó, esquece esse anexo A por enquanto, ó. Então, teria que ler esse cara, ó, acabei de subir lá, ó. Teria que ler, né, ó, da página 2, né, porque a primeira é uma capa, até a página 11, ó. Ok? 11, ó. Aqui, página 11, tá certo? E aí, ó, tá meio defasado, né? Eu preciso atualizar esse material aqui, mas enfim, é eu que escrevi, né? É dentro de um projeto que eu estava fazendo. Esse tipo de coisa aqui não perdeu a validade, mas teria coisas que eu poderia adicionar aqui, né? Dar uma atualizada. Mas enfim, ó. Mas porque nós queremos, tá ótimo. Então, ó, eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, dá uma lida nesse cara, ok? E na aula que vem, eu não sei se na semana que vem, na quarta-feira, eu vou repor ou não, tá? Se eu repor, eu aviso, né? Não sei se o professor de inglês já foi contratado. Se não, eu vou na quinta-feira, tá? E aí o seguinte, ó, ah, nessa próxima aula nossa, seja ela na quarta ou na quinta, eu vou querer que vocês tragam dúvidas daqui, tá certo? Para poder eu dar uma esclarecida melhor, porque tem bastante coisinha aqui. Tá? Não adianta nada depois você querer pensar em termos de consulta ao lápis se você não entender um pouco disso aqui, porque isso aqui está falando daquele dado que você vai querer brincar com aquelas operações todas. Então, eu peço para vocês darem uma lida, né? E a aula que vem eu vou chegar perguntando dúvidas, etc. E nem que eu tenha que gastar a aula inteira tirando dúvidas a respeito, vai ser isso, ok? Muito bem. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que eu esqueci de falar na aula de sistema de informação é que na semana que vem eu não vou conseguir dar a aula das 13 horas, porque eu tenho um exame médico marcado às 14, entendeu? E é lá na Unimed da Zona Norte, então é meio complicado. Eu não vou conseguir. Eu vou conseguir dar a aula das 14, das 16h40, essa é garantida. Mas a aula de SI da semana que vem eu não vou conseguir dar, porque eu não tive como
marcar em outro horário, porque o calendário lá estava muito cheio, não tinha. Era a única chance era marcar numa quinta-feira, às 2 da tarde. Então, na semana que vem, eu não vou dar aula das 13 horas. Isso aí vai virar uma atividade de reposição, tá? Às 16h40 eu tô lá, eu tô aqui firme e forte, tá? Leia esse materialzinho aqui, acabei de subir lá, tá? O ideal seria você discutir com seus colegas aí e tal, para tentar amadurecer aquilo ali e trazer dúvidas. Por quê? Porque senão vai engrossar, ok? Muito bem. Ah, eu já vou encerrar aqui, né? Porque eu vou depender agora de vocês darem uma lida nesse material, tá certo? Ah, vou fazer uma chamada. Ó, lista de presença, ok? Tá lá, né? Vou parar a gravação. Ó, tava gravando, hein? Ó. Teve uma aula aí que eu vou ter que dar um jeito porque não gravou. Parar a gravação, ó. Ou então, ó, tchau. Beleza, né? E